Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. É, Falar um pouquinho hoje sobre uma introdução, falar um pouquinho sobre o processo de engenharia de software, tá? Naquele mesmo esquema nosso, tá? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer ali pelo chat ou abre o microfone aí e faz a pergunta, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Ah, Passar aqui um roteiro do que a gente vai ver na aula hoje. A gente tem alguns conceitos, né, e entender um pouquinho como é que funciona o processo de desenvolvimento de software, né? Passar pela o início ali, a definição de um processo, o que é um processo, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso em outra disciplina, o processo em si, mas aqui a gente está no contexto de software, né? Definição de processo no contexto de engenharia de software. Quais são as fases do processo que a gente tem, né? Para a gente poder trabalhar no desenvolvimento, né? Disciplinas do processo, atividades e tarefas, detalhamento das atividades ou tarefas, né? Equipes de processo e normas de processo. Tá? A gente começa com uma definição básica aqui de processo, não é? E essa definição ela não está relacionada diretamente com software, mas é uma definição mais genérica de processo, né? Então, se a gente pegar lá, por exemplo, livros como o do Roger Pressman, de 2010, ou versões mais atualizadas, ele vai dizer lá que processo é um procedimento empregado na criação de algum produto de trabalho, que se chama de work product. Né? Então, tem-se estabelecido um procedimento para isso, né? E esse procedimento ele tem algumas etapas, né? A gente conhece aí como atividades. Nessas atividades a gente tem algumas ações e tarefas, né? As ações normalmente elas são realizadas por um papel ou um cargo envolvido, né? Um gerente, um desenvolvedor, um analista, esse tipo de coisa, e as tarefas, né? Que são o que realmente acabam permitindo com que a gente tenha a produção de um produto de trabalho, de um work product, tá? Já no contexto de engenharia de software, a gente tem uma definição mais focada, né, no processo em si de software. E a gente tem um autor bastante conhecido, Raul Vaslavic, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem um livro bem interessante sobre metodologia de pesquisa e também um de processo de software com orientação a objetos. E ele define que o processo de engenharia de software é formado por um conjunto de passos parcialmente ordenados relacionados com artefatos, pessoas, recursos, estruturas organizacionais e restrições, e tem como objetivo produzir e manter um produto de software. Nós já vimos na aula passada esses conceitos, né? Software, produto de software e por aí vai. Né? Então, se a gente for pensar, o processo em si de desenvolvimento de um software, ele segue mais ou menos o estabelecimento das tarefas de forma ordenada, não é? Assim como a gente faz, por exemplo, com o algoritmo. Né? O algoritmo não são instruções de forma ordenada, né? Para que a gente ensine o computador a executar e chegar a um objetivo final, que é o que a gente espera, de acordo com alguma entrada, né? Ele produz alguma saída. Então o processo também, né? Ele tem algumas entradas, nós chamamos normalmente de insumos para o processo. Né? Essas entradas são as pessoas envolvidas, alguns artefatos, normas ou padrões de algum domínio específico. Né? E a gente tem a estrutura organizacional como um todo e as restrições. E aí a gente foca como principal artefato ou produto de saída, né, o software em si. Tá? E aí, seguindo a nossa apresentação do conteúdo de processo de engenharia de software, a gente tem artefato. Né? Aí eu já falei um pouquinho sobre tarefas, né? Falei um pouquinho de atividades que compõem esse procedimento com entradas e saídas para produzir um produto de software. E a gente tem artefatos. Né? Os artefatos são elementos intermediários produzidos no processo de desenvolvimento de software para que a gente possa chegar no produto de software final. Né? Então, artefato, um termo bastante utilizado na engenharia de software, né? E se refere aos documentos produzidos durante o projeto de desenvolvimento de software. E desses artefatos, ali a gente fala sobre documentos, mas nem sempre são documentos em si, né? Textos produzidos. Eles podem ser diagramas,
pode ser um programa que a gente está desenvolvendo ou está reutilizando como parte do processo e do produto final que nós queremos. Pode ser documentos de texto mesmo, por exemplo, a especificação de requisitos ele é um documento de texto. Né? Podem ser desenhos, né, que auxiliam normalmente ali os diagramas, contratos, planos, projetos, etc. Então pode ser qualquer coisa produzida, não é, ao longo do processo de desenvolvimento no contexto de software. Tudo bem? E a gente tem ali que o processo, né, na produção e manutenção de software envolve um conjunto de atividades. Né? Essas atividades elas normalmente são ou independentes ou dependentes, né, dependendo da característica de cada atividade. Nós vamos ver mais para frente em outras aulas modelos de desenvolvimento de software, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Né? Essas atividades normalmente têm responsáveis, um responsável ou mais por essa atividade, né, um papel, um cargo envolvido. Né? E elas possuem uma definição explícita de entrada e saída. Né? Então, eu falei ali no início do slide, olha só, que o processo é para produção e manutenção de software. Né? Então, não é só produzir o software. O ciclo de vida do software, ele não tem um fim quando a gente entrega o produto ao cliente. Né? Uma das atividades, para vocês terem uma ideia, que mais gasta tempo e mais despende tempo no processo, no ciclo de vida como um todo, é a manutenção. Não é? Então, cerca de 50% a 60% do tempo do ciclo de vida de um software é em manutenção. Porque o software evolui, as regras de negócio do software evoluem, então a gente tem que estar atento sempre a isso. Né? Então faz parte do ciclo. Então por isso que a gente fala que o processo de produção e manutenção, né, ele envolve essas atividades. Tá? E aí a gente tem alguns termos relacionados aí ao processo de software. Né? Então a gente tem aí projeto, né, que é a execução real, concreta de um conjunto de atividades para a criação de um produto em tempo determinado. Né? Então o projeto ele é composto de atividades, e as atividades, como nós vimos aqui no slide anterior, elas são independentes ou dependentes, tem responsáveis para a execução delas, e ela tem entradas e saídas explícitas. Né? E para que a gente possa ter um projeto e esse projeto possa ser executado, a gente precisa de um modelo de processo, né? Que é o quê? Um conjunto de regras, né? Que elas são relativamente mais abstratas, né? E especifica de que forma vai ser realizado ou conduzido o processo de desenvolvimento do software. Tá? Então, esse modelo, quando a gente fala de modelo, né, na matemática se usa muito modelos matemáticos, né? Na estatística também, é uma abstração, é uma forma de organizar as regras, dizendo o que se deve fazer e deixando o que fazer para quando esse modelo for utilizado. Tá? Então, normalmente, a gente tem modelos de processos distintos, eles falam o que deve ser feito, não é? E cada um desses modelos, quando eles são instanciados, que é o termo que a gente utiliza mais, né? Quando eles começam a ser especificados em um nível de abstração mais baixo, eles começam a ter a definição de como realizar cada uma das atividades relacionadas a esse modelo. Tá? Então, todo projeto, que é a execução concreta em si, ela é baseada, ele é baseado em um modelo de processo. E o modelo de processo possui várias atividades. E aí tem as pessoas, os cargos que estão relacionados às atividades, os artefatos produzidos e por aí vai. Tá? Então a gente tem, por exemplo, um processo genérico de software. Tá? Se a gente for pensar, né, se a gente pegar os livros de engenharia de software, eles vão trazer para a gente um modelo mais genérico de desenvolvimento de software. Então a gente poderia pensar, né, que esse modelo ele é organizado com as seguintes atividades: comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego. Vou mostrar para vocês cada um deles. Né? Depois aqui eu vou mostrar a definição e depois vou mostrar a ilustração da relação desse processo, tá? dessas atividades de cada uma que compõe esse processo mais genérico. Tá? Então, em comunicação, a gente precisa ter contato sempre com o cliente, né? Que é a pessoa ou as pessoas interessadas na produção daquele software. E essas pessoas interessadas, além do cliente, analistas e outros papéis envolvidos, são chamados de stakeholders. Né? Então, a comunicação entre a equipe do desenvolvimento de software com a equipe do cliente, ela é muito importante. Né, para que a gente possa entender quais são os requisitos, né, as funções e características do software que o cliente quer para que o produto possa ser produzido. Não é? E para isso a gente precisa planejar. Não? Então a gente tem ali uma ideia, né, como uma ideia
fazer como se fosse um mapa do projeto de software, né? Então eu tenho que ter ali o que vai ter de entrada, quais são os artefatos de entrada, qual é o domínio que eu vou desenvolver, quais são as restrições para aquele domínio, que tipo de software eu quero, qual é o meu público-alvo, os usuários finais do software e por aí vai. Né? Então, nesse planejamento, a gente tenta definir as tarefas, né, os riscos prováveis que a gente pode ter, os recursos que a gente precisa, recurso humano, recursos de hardware, software, né, e tudo mais, recursos financeiros, os produtos resultantes e o cronograma do projeto. Tá? E aí, na terceira etapa, digamos assim, do nosso processo genérico, a gente teria a modelagem. Tá? Na verdade, essas etapas elas não têm, dependendo do modelo de processo que a gente usa, elas não têm uma ordem. Tá? Elas acontecem de uma forma iterativa. Acontece um pouco de cada vez de cada uma delas. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês numa ordem sequencial e depois eu vou mostrar aí uma relação entre elas. Tá? Então, na modelagem, a ideia é que a gente possa criar elementos ou modelos, né, com o objetivo de poder auxiliar a gente a entender a estrutura, né, e as necessidades que a gente tem de um projeto. Então, é como se a gente fosse fazer, por exemplo, uma planta de uma casa. Né? Então, a gente tem que entender ali onde vai ser o quarto, onde vai ser o banheiro, onde vai ser a cozinha e tudo mais. Isso vai nos ajudar o quê? A construir, né? Que é uma etapa que vem a seguir, né, no desenvolvimento de software, considerando a realização de testes. Então a gente constrói, a gente desenvolve o software em si, com base nessa modelagem, né, nessas estruturas que são necessárias entender, e aí a gente desenvolve o software e testa. Tá? Então normalmente é o que a gente faz, tá, na parte de construção. E uma última atividade ali, que seria o emprego, né, que é na verdade a entrega do software para o cliente, e esse cliente avalia e dá um feedback com relação ao que foi desenvolvido. Tá? Então aqui, se a gente tentar esboçar de uma forma linear o processo, a gente teria ali como a primeira atividade a comunicação, não é? Nós temos aqui a comunicação, em seguida um planejamento, né? Eu preciso saber, aqui na comunicação eu preciso entender o que o cliente quer, no planejamento eu preciso tentar entender e coordenar as atividades que vão ser desenvolvidas. Não é? Na modelagem, eu tento traduzir o que eu estou planejando aqui para um modelo que possa ajudar, né, a equipe de desenvolvimento a construir o software e testar. Tá? Então, a modelagem ela é útil na construção. E depois da construção, a gente faz a entrega. Né, existe um termo bastante conhecido em inglês que é o deployment. Né? A gente coloca o software em produção e o cliente interage com esse software. Tá? Esse aqui é um exemplo mais linear, né, de um processo, de um modelo de processo. Tá? Essas mesmas atividades elas poderiam estar relacionadas de uma maneira não linear, né, de uma maneira iterativa, por exemplo, né, em que uma etapa ela precisa do retorno do feedback de outra. Então, por exemplo, a gente poderia ter durante a comunicação, não é, a interação com o cliente e o desenvolvimento, por exemplo, de uma parte do software, aqui, ó, a construção de uma parte do software, e essa construção ser testada, né, e levada para o cliente para que ele possa dar um feedback, né, para a equipe. Né? Então, o cliente, a comunicação ali, a parte do cliente, ela começa já a ser utilizada desde o início dos primeiros entregáveis, os primeiros protótipos do sistema. Tá? E aí a gente faz isso de uma forma iterativa, cíclica. Né? Então, a gente faz a comunicação, especifica as atividades que a gente quer, modela algumas das entradas que o cliente quer, dos requisitos, constrói essa parte do software, né? Entrega para o software para ele avaliar e a gente continua esse ciclo novamente. Planeja de novo, busca mais requisitos com o cliente, modela de novo ou evolui os modelos que a gente já tem, os diagramas, documentos e tudo mais, constrói o que nós precisamos, né, e passa isso para o cliente novamente, até a gente chegar a um produto final. Pessoal, tudo bem até aqui por enquanto? Tranquilo? Tá? Seria legal se vocês pudessem pegar esses livros que eu falei para vocês, darem uma lida também, para vocês terem um pouco mais de entendimento com relação ao vocabulário que a gente está usando aqui. Né? Tá bom? Então, normalmente, isso é o que a gente chama de um processo, né, de desenvolvimento de software, um modelo de processo mais abstrato. Vocês estão vendo que aqui, nessa ilustração, eu estou mostrando para vocês algumas atividades, né? Comunicação, planejamento, modelagem, construção, emprego, mas eu não estou dizendo como fazer.
Tá? Então, o como fazer, eles acaba sendo uma forma de especificar cada um desses modelos de processo. Tá? Qual é a vantagem em nós definirmos um processo? Tá? E aí eu coloquei entre parênteses sistemático, porque dá a ideia de que a gente consegue repetir esse processo e a gente consegue entender o que está acontecendo em cada uma das etapas. Tá? Então ele é sistemático, a gente não faz nada que é do como a gente chamamos de ad hoc. Ou seja, algo assim que é inesperado ou fora daquilo que nós já estamos acostumados. Tá? Então, numa empresa, dificilmente, aí quem já trabalha em empresa também já pode até confirmar o que eu estou falando, a gente não dificilmente tem processos que são ad hoc. A gente faz coisas porque a gente acha que é interessante. Tá? Tudo tem uma investigação, tem um estudo mais empírico para aplicar essas técnicas. Tá? Se nós formos pegar hoje, por exemplo, empresas que buscam certificação de software, né? Então CMMI, MPSBR e tudo mais, vocês vão ver que essas empresas, para elas saírem do primeiro nível de certificação, né, para ir para um segundo nível, elas precisam ter um processo definido. E bem definido, na verdade. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas vantagens de se ter um processo de software bem definido. Tá? Primeira delas, facilidade de treinamento e redução de tempo. Né? Então, com um processo sistemático bem definido, né, a empresa começa a conhecer a sua forma de trabalhar, não é? E fica fácil de incorporar novos colaboradores, né, para a empresa. Então a empresa vai lá e contrata 2, 3 novas pessoas que vão fazer parte do time. Né? Então, para ensinar esse processo para as pessoas é mais fácil. Né? A gente consegue reduzir o tempo tanto do treinamento quanto o tempo que é investido para o desenvolvimento do processo. Tá? Normalmente, esses processos são bem conhecidos, tá? Na literatura e na indústria também. Então, alguma adaptação ou outra é feita. Então, é bem mais fácil hoje em dia a gente ter a incorporação de novos colaboradores nos times, não é? Porque os processos já são bem estabelecidos. Eu estou falando assim de empresas que estão buscando certificação. Tá? Os casos de pequenas empresas e talvez empresas que ainda não têm esse foco de qualidade e tudo mais, talvez elas ainda não tenham muito bem esse processo definido. Tá? Uma segunda vantagem, a gente tem ali a produção uniforme dos produtos. Né? Então, ali, a ideia é que funcione quase que como uma fábrica de produção ali, né? Uma linha de produção. Né? Então, a gente tem as entradas e a gente vai construindo os produtos. Por quê? Porque o processo de construção ele já é bem conhecido e sistemático. Tá? Então, a gente consegue ter uma produção mais uniforme dos produtos que a gente está produzindo. Normalmente, as empresas elas estão focadas em um domínio específico. Né? Sistemas para saúde, sistemas de seguro de carro, seguro de vida, esse tipo de coisa. Tá? Então, elas desenvolvem normalmente produtos que são bastante comuns ao domínio em que eles têm especialidade. Tá? Então, essa produção uniforme ela se acentua quando a gente tem um processo mais sistemático e elaborado para esses domínios. Tá? Possibilidades de melhoria, né? No processo em si, né? A gente pode estar sempre melhorando o processo de produção, os próprios modelos e normas de certificação de qualidade como ISO, MPSBR, CMMI, etc. Cada nível de maturidade é uma melhoria do processo, tá? Uma melhoria organizacional com o processo também. Então, sempre visando melhorar o processo de desenvolvimento. E, consequentemente, tenta-se fazer essa relação da melhoria do processo com a melhoria do produto. Né? Então, olhar para o produto de uma forma em que ele vai ter mais qualidade e uma maior certificação do processo em si, com base no processo que já teve suas melhorias conseguidas. Tá? Então, são exemplos que a gente tem aí, né, de que vale a pena ter um processo bem definido na empresa. Isso aqui é importante vocês saberem, porque de repente vocês podem ser de uma hora vocês podem ir conseguindo evoluir na carreira e tudo mais, uma hora vocês vão se tornar, né, responsáveis por um projeto ou algo do tipo, e aí é interessante vocês terem essa noção da importância do processo bem definido. Um outro conceito importante também aqui em termos de processo de desenvolvimento de software, né, é a estrutura dos processos. Né? Então, eu mostrei para vocês aqui alguns elementos, né, do processo.
né? Mas é interessante saber como estruturar cada um deles, né? Então, para isso, a gente tem as fases do processo, não é? A gente tem disciplinas do processo e atividades do processo. Então, são três conceitos aí importantes para a gente entender. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre fases do processo, que é o primeiro deles. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Nada? Se tiver aí, chama no chat ou habilita o microfone, beleza? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui a apresentação. Vamos lá. Então, primeiro desses conceitos que são as fases do processo. Né? Então, olha só. Períodos de tempo no qual as atividades são realizadas com objetivos bem específicos. Tá? Então, dentro do processo, a gente tem as fases. Né? Normalmente, em alguns livros, talvez, até mesmo nos livros em português, mas normalmente nos livros com idioma inglês, vocês vão achar essas fases como os milestones. Tá? É um termo bastante empregado na literatura de processo de software. Tá? Então, a definição da fase é o período de tempo no qual as atividades são realizadas com objetivos específicos. Então, aquela fase ela tem um objetivo, não é? E ela precisa especificar um tempo em que ela vai ser realizada. Tá? Isso aí é interessante, por quê? Porque no projeto de software a gente precisa fazer o estabelecimento do nosso cronograma, né, de execução. Então a gente precisa passar para o cliente uma estimativa de término do desenvolvimento do software. Né? Então entender essas fases do processo é muito importante. Né? Possíveis formas de organizar, né, a estrutura das fases. A gente pode fazer isso de forma sequencial, não é? Como eu mostrei para vocês aqui, nessa figura, né? Vocês estão vendo que tem uma sequência de comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego. Não é? Cada uma dessas fases, elas são desenvolvidas do início ao fim. Né? Então, do início ao fim a comunicação, depois do início ao fim o planejamento, do início ao fim a modelagem, por aí vai. Tá? A gente tem algumas vantagens nesse modelo. Né? Porém, a literatura e a prática da indústria tem mostrado para a gente que é um modelo que não se adequa mais à forma de desenvolvimento de software hoje em dia. Tá? Isso não quer dizer que você, na empresa, né, não possa aplicar uma estrutura de fase sequencial. Tá? Pode-se fazer perfeitamente, não tem problema. Tá? Só o que eu estou dizendo é que a literatura em si, as grandes empresas e o que normalmente se reporta, é que hoje em dia precisa-se de uma interação muito maior, né, para se poder realizar cada uma dessas fases. Tá? Uma outra forma é trabalhar com essas fases cíclicas. Né? O processo passa de uma fase a outra, em um ciclo repetitivo, até a finalização do processo. Tá? Nas próximas aulas, vou mostrar para vocês modelos de ciclo de vida. Eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo em cascata, que é o sequencial, esse mais cíclico, né, que é o modelo espiral, e também uma forma híbrida, né, que é tentar trabalhar de forma sequencial e cíclica ao mesmo tempo, e para isso a gente tem como exemplo o processo unificado. Tá? E também metodologias ágeis, que mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Tudo bem? Então são formas de organizar. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, a ilustração do modelo espiral, não é? Que ele começa dentro do modelo aqui, né? Então é uma espiral, ela começa aqui, né? Então tem um plano de requisitos, o planejamento do ciclo de vida, análise de tempo, um protótipo logo no início, não é? Uma forma de execução, e aí esse ciclo ele vai cada vez aumentando, ele vai sendo iterativo, ele vai sendo incremental, porque ele vai crescendo, não é? E o usuário vai participando cada vez mais são feitos protótipos e testes, tentando chegar bem próximo ao código-fonte, né? Implementação e entrega para o cliente. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente em outras aulas. Tudo bem? Mas aqui é só para ter uma ideia de como funciona esse ciclo, essa estruturação das fases do processo na forma iterativa, né? Com repetições. E aí um segundo conceito, né, além de fases, é o de disciplinas, né? Conjunto de atividades relacionadas que servem a um objetivo específico no processo. Né? Então uma fase ela pode ser, ela é composta de disciplinas, né? E normalmente a gente organiza essas disciplinas, né, ou estrutura elas
né, para tentar estabelecer a execução dessas atividades que estão relacionadas. Né? Então, exemplos de disciplina, por exemplo. Disciplina de produção, então a gente está produzindo aquilo que a gente espera, que é o software em si. Então, a gente tem análise de requisitos, modelagem, programação, teste e por aí vai. E a gente tem disciplinas de apoio, né? Então, gerência de projeto, a gente precisa ter uma forma de organizar as atividades de gerência de projeto, né? Ambiente e gerência de configuração, por exemplo, estabelecer um repositório para que a gente possa organizar o código-fonte e a forma como as equipes vão trabalhar de forma paralela desenvolvendo um software. Né? Então, tudo isso permeia em si a produção de software. Né? Então, não só a forma de produzir o software em si, em termos das suas fases, mas também de como dar esse apoio no aspecto mais organizacional e gerencial do processo. Tá? Então, se a gente for olhar nas disciplinas do processo, a gente vai ter aqui o projeto de software em si. Né? Esse projeto ele é composto de uma lista de atividades e essa lista ela é dividida em várias atividades que podem acontecer em paralelo ou elas podem ramificar para uma única atividade. Tá? Então vai ter momentos em que acontecem atividades em paralelo, outras essas atividades precisam ser sincronizadas para uma futura atividade e depois acontece a ramificação de novo para outras atividades. Tá? Um terceiro conceito que a gente tem é o de atividades, né? A gente já viu isso nas fases e nas disciplinas, né? Então a atividade ela compõe as fases e também compõe as disciplinas do processo de software. Então, as atividades, né, elas nada mais são do que um conjunto de ações, né, que tem o objetivo de criar ou produzir uma mudança de estado nos artefatos durante a realização de um projeto. Então vocês estão vendo que tem muitos elementos relacionados. Né? A gente tem fases, a gente tem disciplinas e a gente tem atividades que compõem fases e disciplinas. E as atividades, né, elas têm elementos relacionados como os artefatos de entrada e saída. A gente falou de artefatos agora há pouco, não é? Documento, código-fonte, diagramas, qualquer coisa desse tipo. Nós temos os papéis, que são os responsáveis por executar essas atividades, e os recursos empregados para que essa atividade possa ser executada. Recursos humanos, né, e físicos, e, obviamente, num olhar mais gerencial, recursos financeiros. Tá? Em termos de atividades, não é? Em termos de artefatos, a gente tem esses artefatos de entrada e saída. Então, o de entrada são aqueles necessários para a realização de uma atividade ou tarefa. Não é? E a saída são aqueles que resultam da execução daquela atividade ou tarefa. Não é? Então a gente pode ter, por exemplo, como entrada um conjunto de declarações do cliente, por exemplo, dizendo quais são as funcionalidades que eles esperam ou que ele espera para o software em si. E nós podemos ter como saída de uma atividade de análise de requisitos, por exemplo, a especificação dos requisitos de uma forma que a equipe de desenvolvimento possa entender. Então a gente tem uma atividade sendo executada, artefatos ou entradas que são as declarações do cliente, por exemplo, em termos das funcionalidades do software, e como saída a gente tem o que a gente é a representação dos requisitos em uma forma em que a equipe de desenvolvimento possa entender. Tá? Papéis, né? A gente tem normalmente responsáveis e participantes. Os responsáveis, né, aqueles que respondem diretamente pela realização das atividades ou tarefas, normalmente são aqueles que, de uma certa forma, são cobrados por aquela atividade, são eles que têm que responder por aquela atividade. E nós podemos ter também participantes, né, que precisam participar, não é, dessa atividade para que para que a gente possa ter um resultado final dessa atividade. Então, se a gente pegar esse exemplo do cliente que tem as suas declarações, né, nós vamos ter nessa atividade de análise de requisitos, por exemplo, o analista de requisitos. O analista de requisitos ele é responsável então por fazer essa comunicação entre o cliente e tentar traduzir isso para uma forma que a equipe de desenvolvimento possa entender. Não é? E para isso ele vai precisar, por exemplo, de pessoas que peguem esses requisitos especificados e modelem, por exemplo, usando aí alguma técnica, como caso de uso ou histórias do usuário. Tá? Então, para que a equipe de desenvolvimento possa entender. Então, ali a gente tem participantes, né, no processo, ali, na atividade de análise de requisitos, e o responsável é o analista de requisitos.
E a gente tem recursos, né? Recursos humanos, né? Os responsáveis e participantes, e recursos físicos, né? São aqueles consumíveis, aqueles que, de uma certa forma, gastam quando são utilizados, né? Então a gente tem ali, exemplo, né? Folha de papel, cartucho, passagens aéreas, por exemplo. De repente o analista precisa viajar para outro estado, outro país, para entender ou vivenciar como é a empresa do cliente, entender o que ele precisa, não é? E os não consumíveis, né? Aqueles recursos que são alocados várias vezes e que eles não são consumidos, né? Por exemplo, o computador. O computador não é consumido, né? O computador consome energia, mas o computador em si ele não vai acabar, não vai ser gasto com o uso, né? Claro que com o tempo ele vai se deteriorar, mas enfim, né? São recursos físicos que não são consumíveis. Beleza? Pessoal, dúvidas? Nada por enquanto? Então a gente tem alguns conceitos, como eu já falei para vocês, fases, né, do processo e disciplinas. Essas fases e disciplinas são compostas por atividades. A atividade está relacionada a conceitos de artefatos, de papéis, de responsáveis e de recursos. Tá? Então, quando a gente vai detalhar essas atividades do processo de desenvolvimento, a gente tem que fazer isso utilizando passos, procedimentos e regras. Né? Então, se a gente utilizar passos, por exemplo, a gente vai dizer em palavras simples e diretas o que deve ser feito para realizar a atividade. Né? Explicar como cada um dos artefatos de saída são produzidos a partir dos artefatos de entrada. Não é assim que funciona com o algoritmo? Nós temos entrada para um algoritmo, existe um processo ali no meio, né? Esses dados, essas entradas, eles são computados, não é? E o algoritmo produz uma saída. Não é? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, que um passo é como se fosse um algoritmo, um procedimento, uma função, né, que tem como elementos de entrada e geram elementos de uma saída. Tá? Os procedimentos, então, eles são o quê? O planejamento tecnológico para o passo definido. Não é? O que eu vou utilizar para produzir essa saída a partir da entrada? Não é? Que ferramentas que eu vou usar? Que tecnologias que eu vou adotar? Não é? Que estão disponíveis e que minha empresa tem condições de adotar. São tecnologias gratuitas, são pagas, eu posso pagar para as licenças, enfim. Então, esses são os procedimentos que nós vamos definir para cada uma das atividades. Então, por exemplo, eu vou usar uma ferramenta que consegue fazer a leitura de declarações em língua portuguesa, por exemplo, do cliente, e tenta extrair disso daí quais são os requisitos funcionais e não funcionais para um determinado software. Né? Essa ferramenta é paga? Ela é gratuita? Se é gratuita, não é problema. Será que tem problema em termos de treinamento? Isso vai impactar no processo, na equipe? Não é? Se é paga, a gente tem recursos financeiros para isso. Então, tem vários elementos que precisam ser definidos nesse procedimento. Tá? E algumas regras para isso também. Né? Restrições sobre a execução das atividades, né? Delimitação de tempo, delimitação de recurso financeiro, de recurso de pessoas, quantas pessoas vão participar, quais pessoas vão compor a equipe de análise de requisitos. Né? Então, todas essas restrições elas devem estar documentadas no processo. Tá? Então, se vocês pegarem aí uma empresa que já está no segundo nível de maturidade do MPS-BR ou do CMMI, vocês vão ver que já começa a ter uma certa estrutura desses processos, tá? Uma certa definição desses conceitos. E aí a gente tem uma relação entre esses conceitos, né? Passos, procedimentos e regras. Então, a primeira coisa que a gente faz é delimitar os nossos passos, né? Definir os procedimentos para cada um dos passos que compõem as atividades ou tarefas, e, por fim, a gente definir o conjunto de restrições, as regras que vão reger esses procedimentos para que os passos possam ser alcançados. Tá? E com o alcance ou a realização desses passos, a gente acaba realizando atividades ou tarefas de cada uma das fases ou disciplinas do processo. Tudo bem? Então, esses conceitos todos estão relacionados entre si. Tá? Então, a relação entre esses passos, procedimentos e regras pode ser esclarecida a partir da seguinte sentença, mas isso aqui não precisa ser uma verdade absoluta, tá, pessoal? Então é assim, atividades podem ser detalhadas em passos, completadas por procedimentos e restringidas ou restritas por regras. Tá? Então, lá no livro do Václavic, que fala sobre análise de projeto orientado a objetos, ele fala como é que ele define essa relação entre esses três conceitos. Tá? Mas vocês não precisam decorar isso. Se vocês souberem a definição de cada um dos conceitos, vocês conseguem elaborar essa sentença que está aqui facilmente. Tudo bem? Beleza, pessoal? Dúvidas por enquanto?
Tá? Vamos continuar aqui então. Tá? Equipes de processo. Tá? Então, quais são as equipes, como são as equipes e o que é uma equipe em si em um processo de desenvolvimento. Né? Se a gente for pensar num cenário otimista, ideal, né, as empresas deveriam possuir equipes de processo responsáveis pela manutenção, avaliação e otimização do processo. Por que eu estou falando em um cenário ideal? Porque nem todas as empresas têm equipes para tudo isso. Tá? Tem empresas que não têm condições, recursos para manter essas diferentes equipes. Tá? Então, na verdade, o que mais acontece, o que é mais comum, não é, em empresas que têm como preocupação a qualidade do software em si, é a alocação de um ou mais colaboradores funcionários por processo em tempo parcial. Né? Então, essas pessoas elas estão em tempo parcial responsáveis por atividades do processo de desenvolvimento de software, da equipe que pensa e elabora o processo em si, e em outra parte, elas estão, por exemplo, alocadas para trabalhar como desenvolvedor ou como analista do processo em si. Tá? Uma coisa é você estar alocado de uma forma gerencial do processo, né? Então se preocupando com a definição dessas atividades, das etapas, né, das tarefas e tudo mais. E outra é você estar alocado para execução em si de cada uma dessas atividades. Tá? Então, normalmente o que as empresas fazem hoje em dia é ter uma ou mais pessoas alocadas em tempo parcial para o gerenciamento em si do processo e outro tempo alocadas para desenvolvimento da execução de alguma dessas atividades. Tá? Então, em termos de norma de processo, eu já tinha até comentado na aula passada, existem algumas que são relacionadas e específicas a processo de desenvolvimento de software na indústria. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a norma ISO/IEC 12207, a gente vai ver que os processos podem ser classificados em processos fundamentais, que são processos que têm como objetivo construção e execução do software. Tá? Então, é o processo em si, aquele que permite a construção do produto de software em si. Processos de apoio, né, que são os processos que apoiam ou que dão suporte ao processo fundamental. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, um processo ou uma técnica de um processo que já existe para a licitação de requisitos e utilizar isso para que possa dar suporte, né, para um processo fundamental que seria, por exemplo, a engenharia de requisitos. Tá? Processos organizacionais, né, que eles estão mais voltados para como a organização em si se estrutura e funciona. Né? E processo de adaptação. Né? Como que a norma, por exemplo, pode ser aplicada em diferentes empresas. Como é que essas empresas devem se adaptar à norma quando elas têm por objetivo ter algum tipo de norte em termos de normas de processo. Tá? E aí a gente tem aqui exemplos, né, de processos fundamentais. A gente tem aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação, manutenção, né, aquisição do conhecimento por meio dos clientes, por exemplo, né, fornecimento de insumos para o desenvolvimento das atividades em si, o desenvolvimento propriamente dito do processo, a operação, que é a execução, testes e tudo mais, e a manutenção do software. Né? Processos de apoio, por exemplo, né? Processo de documentação, processo de gerência de configuração, versionamento de software, um processo de garantia de qualidade que envolve ali verificação, validação, revisão conjunta, auditoria e resolução de problemas. Né? Então, isso aqui está tentando olhar como que esses processos podem ajudar os processos fundamentais, que são os processos de aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção do software. Né? Processos organizacionais, a gerência do projeto em si, não é? A infraestrutura necessária para a empresa. Não é? Será que a empresa vai, por exemplo, comprar essa infraestrutura, vai investir em equipamentos e tudo mais? Será que ela vai alugar, não é, a infraestrutura de terceiros, como hoje é muito comum as empresas fazerem isso por causa das práticas que a gente tem de computação em nuvem? Né? Como é que vai ser a melhoria do processo em si? Né? Nós vamos utilizar normas como CMPI, MPSBR para certificar a melhoria do software e tudo mais. Como é que nós vamos fazer o treinamento, né, de recursos humanos? Né? Como é que a gente vai garantir que essas pessoas estão sempre aptas e conhecem o que está sendo desenvolvido de melhor na academia e na indústria, para que a gente possa aplicar na empresa? Não é? E
tentar fazer essa relação desses três tipos de processos, não é, dentro de uma empresa. Claro que é muito difícil de se conseguir isso tudo numa empresa. Né? Dificilmente uma empresa, se a gente pegar, por exemplo, empresas aqui da região de Maringá, né, do nosso polo de software que a gente tem, dificilmente uma empresa consegue fazer tudo isso. Não é? Nós temos algumas empresas que se destacam, né? Mas se nós formos olhar realmente os processos adotados, eles não conseguem abranger tudo isso. Tá? Então, assim, como é que se consegue abranger todos esses processos ou garantir todos esses processos, inclusive gerência, qualidade e tudo mais? Seguindo, tentando a certificação com essas normas, né, de melhoria de processo, né? MPS-BR, CMMI e por aí vai. Tá? Então, os últimos níveis de maturidade fazem com que, exigem, na verdade, com que essas empresas implantem todos esses processos. Tá? Isso não é nada fácil. Tá? Em termos assim, para vocês, o que normalmente vocês vão acabar aplicando se vocês forem para a área de software em empresas? Né? Com certeza vocês vão trabalhar em processos fundamentais, de início pelo menos, né? Aquisição, desenvolvimento, manutenção, né? Então ali sendo desenvolvedor, sendo um analista de requisitos, esse tipo de coisa com mais experiência. Tá? Então provavelmente o primeiro contato de vocês vai ser com processos fundamentais, né? Alguns de vocês, dependendo da evolução na empresa, dependendo do conhecimento que vocês têm, vocês podem já começar a participar de processos de apoio, tá? Como, por exemplo, trabalhar com alguma forma de garantia de qualidade, ou vocês, se vocês tiverem experiência, por exemplo, em trabalhar com gerência de configuração, versionamento, esse tipo de coisa, serem responsáveis por esse processo, né? Estudar como é que é feito hoje. Né? As empresas hoje em dia, muitas delas usam GitHub, por exemplo, como uma forma de trabalhar com o código-fonte e os documentos, toda a parte de documental, digamos assim, do processo em si. Né, trabalhar com os vários ramos, né, do desenvolvimento, quando a gente tem versões diferentes sendo implementadas, isso tudo precisam, de uma certa forma, serem juntadas, né, tem que acontecer um merge, né, uma mesclagem disso tudo para produzir uma versão funcional do software. Então, normalmente essas pessoas trabalham também com gerência de configuração, documentação, né, dependendo do tipo de processo que está sendo usado. Se a empresa utiliza processos tradicionais, ela tem um pouco mais de documentação. Se ela usa metodologias ágeis, ela tem um pouco menos de documentação e tem um pouco mais de prática e interação com o cliente, mas também gera alguma certa documentação. Então, precisa estar muito claro isso. Tá? E por fim, assim, quando você, por exemplo, é sócio de uma empresa, ou você já foi promovido a gerente de projeto, ou alguma coisa desse tipo, você vai ter mais contato com os processos organizacionais, né? Gerência, infraestrutura, melhoria, treinamento, recursos humanos, esse tipo de coisa. Então ali você já está mais na empresa em si, né, do que nos processos que são mais tem menos nível de abstração, são aqueles em que se põe mais a mão na massa no produto que vai ser desenvolvido. Tá? Então, sim, normalmente nas empresas tem todos esses processos, alguns deles, na verdade, né, não tem todos eles implementados. Né? Nas empresas de grande porte, provavelmente elas já estão chegando nos últimos níveis de certificação de qualidade. Então, provavelmente esses processos eles estão bem definidos, já devem ter equipes já atuando em cada um deles, e pode ser que exista uma mescla, não é, de pessoas e recursos humanos envolvidos em todos esses três tipos de processos aqui. Tá? A experiência de vocês com o tempo a experiência e aquela ambição do profissional em si de software de querer galgar na carreira e tudo mais, conhecendo, sempre se aprofundando, estudando os conceitos é muito importante. Tá? Então, vocês provavelmente vão para alguma área que envolva software. Né? Então, estar sempre atualizado com relação ao processo e ao produto de software é muito importante, tá? Porque as coisas vivem evoluindo. Se a gente olhar para algumas conferências internacionais sobre processo de software, qualidade, sempre tem algumas trilhas que são dedicadas à indústria. E a indústria sempre vem com relatos bem interessantes do que eles estão fazendo. E os problemas de pesquisa da academia eles surgem na indústria. Né? Então, a indústria traz para a academia pesquisa, tenta melhorar ou resolver, dar uma solução, mesmo que seja parcial para aquele problema, para tentar devolver
para a indústria na forma de uma transferência de tecnologia. Tá? Então, academia e indústria estão muito ligadas com esse tipo de coisa. Pessoal, dúvidas sobre esses conceitos da aula de hoje? Como eu falei para vocês, é uma disciplina bem teórica, né? E a gente vai tentar traduzir isso para um trabalho prático em termos de requisitos. Pessoal, dúvidas? Bastante teoria, tá? O que eu acho que vale a pena vocês fazerem é dar uma olhada novamente, tá? Nesse conteúdo de hoje, beleza? Vou deixar o vídeo depois disponível no Moodle, tá? Dá uma olhada com calma, né? E tentem fazer os exercícios que estão nos próximos slides aqui, ó, tá? Então tem alguns exercícios que eu deixei para vocês, são 10 exercícios, se eu não me engano, 11, tá? Mas assim, são exercícios para vocês refletirem sobre os conceitos, né, que eu apresentei em sala aqui na nossa aula hoje,